pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayane e hoje eu vim aqui para mais uma aula muito importante do nosso canal, que inclusive está com algumas novidades. Eu criei um cronograma pautado naquilo que vocês foram solicitando ao longo dos comentários e nas necessidades que eu encontrei também ao longo desse tempo, para que agora a gente possa aí alavancar com o canal, seguir com várias aulas, com vídeos semanais e tudo mais, para que a gente possa cada vez mais levar o conhecimento acerca da produção textual, da literatura, da língua portuguesa para o maior número possível de pessoas, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Onde esse acesso à informação e à educação, infelizmente, se tornou escasso para muitos alunos do nosso país. Por isso eu conto com você, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos, com as pessoas que você acha que vão obter algum tipo de informação valiosa através das aulas que a gente vai ter aqui, tá bom? Hoje, então, nós vamos falar sobre um tema muito importante para o texto dissertativo argumentativo, a dissertação das provas de Enem, de vestibular e etc., que vocês costumam se deparar ao longo da vida escolar. O texto dissertativo argumentativo, como o próprio nome diz, ele vem com a função de dissertar. Dissertar nada mais é do que debater, do que expor, do que questionar algo acerca do meu ponto de vista. A dissertação é algo que muitas vezes parece um bicho de 7 cabeças na vida de todo vestibulando, né? Porém, vocês vão entender que através de passos, de técnicas simples, é bem fácil, bem tranquilo, se você entender a estrutura do texto, adquirir as notas máximas e também melhorar o seu discurso argumentativo não só na hora da produção textual, mas também na hora da tua fala, da exposição de ideias e uma série de outros fatores. Afinal de contas, eu vou pautar aqui o nosso assunto hoje na estrutura textual ortodoxa. A estrutura textual ortodoxa, ela é a base do texto dissertativo argumentativo. Vamos dizer que ela é a receitinha que funciona para que você possa aí construir um bom texto. Da onde surgiu, né, a estrutura textual ortodoxa e etc. Os sofistas lá na Grécia Antiga, quando saíam, né, para persuadir as pessoas através das suas ideias, dos seus pensamentos, dos seus pontos de vista, das suas teses, eles utilizavam essa estrutura, que consiste basicamente no quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Eu vou explicar isso com mais detalhes para vocês nas próximas aulas, onde eu vou abordar especificamente cada um desses aspectos da dissertação. Sendo assim, então, os sofistas, né, que eram conhecidos aí como os mestres do discurso e etc., eles dominavam muito a arte da retórica, a arte do discurso, da oratória, como vocês quiserem chamar. Eles utilizavam essa estrutura no discurso deles. Eles apresentavam um assunto através da introdução, depois eles desenrolavam, né, destrinchavam, explanavam esse assunto, traziam argumentos para convencer as pessoas de que aquela ideia era uma ideia correta, fosse ela verdadeira ou não, e depois eles fechavam, sintetizavam essa ideia e através disso eles perceberam que conseguiam conquistar a adesão, né? Mas o que eles entenderam que a forma como a ideia deles era apresentada acabava convencendo as pessoas que estavam ouvindo aquele discurso, certo? A arte da retórica foi muito estudada, inclusive a obra de Aristóteles e etc., onde ele nos mostra que eu preciso reconhecer os meios disponíveis para persuadir. E é sobre isso que nós vamos falar também na estrutura textual da dissertação. Nós precisamos, então, partir de um ponto importante dentro da dissertação, que não basta opinar, eu preciso argumentar. Não basta trazer a minha opinião sobre um determinado assunto, eu preciso validar aquela opinião. Eu preciso mostrar que aquilo realmente é importante, deve ser levado em consideração e deve ser discutido na sociedade, no caso, na sociedade brasileira, que é normalmente, né, dentro desse contexto que se enquadra a maioria das provas que vocês vão prestar, das redações que vão produzir, dentro do contexto nacional. Sendo assim, então, qual é a sua visão de mundo? É isso que você vai expor dentro da sua dissertação. Normalmente, eu indico para os alunos que eles produzam uma média de 3 a 4 parágrafos. Óbvio que isso vai depender muito da quantidade de linhas que estão disponíveis para você. No caso, de 3 a 4 parágrafos, quantidades de linhas disponíveis ali em torno de 30 linhas, que é a média da maioria das provas, de 20 a 30 linhas. Sendo assim, então,
A estrutura básica se resume em introdução, desenvolvimento e conclusão. Normalmente se utiliza um parágrafo para a introdução. A introdução, no que você vai fazer? Você vai apresentar o seu assunto, certo? Você vai, então, contextualizar o tema que será exposto. Pode ser, por exemplo, o combate ao racismo no Brasil e etc. Você vai abordar aquele tema. Você pode utilizar diversos tipos de abordagem, pode ser uma abordagem histórica, pode ser através de dados estatísticos, através de uma citação de um filósofo, de um sociólogo, ou então através de filmes, de séries, de músicas, livros e etc. Mas os tipos de introdução, a gente vai falar sobre isso mais pra frente nas próximas aulas. Depois que você abordar a temática central da sua dissertação, você vai expor a sua tese, o seu posicionamento acerca daquele assunto. Qual é a sua visão sobre aquilo? Eu costumo dizer que a introdução, ela nada mais é do que uma prévia do seu texto. Ela é um trailer do seu texto. Então, ali na introdução é onde você vai já apresentar as ideias que vão se desenrolar no seu texto. Lembrando que as partes do texto dissertativo precisam sempre estar conectadas, relacionadas. Não podem ser ideias soltas e novas a cada parágrafo. Elas precisam aí ser solidárias umas às outras. Então, depois da minha introdução, que eu utilizo uma média de um parágrafo, que vai girar em torno ali, vamos dizer, de 6 a 8 linhas, mais ou menos, eu vou para o desenvolvimento, que nada mais é do que a argumentação. Normalmente, o desenvolvimento é a parte mais longa do meu texto, por isso eu acabo utilizando aí em torno de 2 parágrafos, mas pode ser que você utilize apenas um parágrafo. É nesse momento que você vai justificar o seu posicionamento. É nesse momento também que você vai demonstrar o teu repertório, ou seja, o teu conhecimento acerca daquele assunto. Então, eu expus a minha opinião e agora eu vou validar, como eu já disse para vocês, eu vou confirmar a importância dela através de um acontecimento. Por exemplo, falando sobre o racismo, nós temos exemplos, de celebridades que já sofreram com isso, nós temos exemplos de jogadores de futebol que já sofreram com isso nos campos. Eu posso mencionar esses fatos, narrar esses fatos dentro do meu texto como uma estratégia argumentativa. Posso utilizar como estratégia argumentativa a cena de um determinado filme, um personagem, um protagonista de uma determinada série, um trecho de uma música e diversas outras estratégias que podem ser utilizadas para mostrar que não é só a minha opinião sobre aquele assunto, é uma coisa que de fato acontece na sociedade e provas concretas podem trazer mais validade ainda para o meu argumento, certo? Após a minha argumentação, o desenvolvimento do meu texto, a média de 1 a 2 parágrafos, eu vou agora partir para a conclusão. No que consiste a conclusão? Isso depende muito da prova que você está prestando. No caso do Enem, por exemplo, eles pedem conclusão com proposta de intervenção, e isso é avaliado na 5ª competência do Enem, para que você atinja a pontuação máxima dos 200 pontos. Então, se o vestibular, a prova que você estiver prestando, pedir proposta de intervenção, significa que você precisa fechar a sua ideia, que foi discorrida ao longo do texto, e trazer uma solução prática para aquele problema. Como você acha que a questão do racismo, por exemplo, poderia ser combatida no nosso país? Lembrando que você sempre tem que mencionar coisas novas. Você não pode, por exemplo, nesse caso, mencionar a criação de uma lei que vá punir as pessoas que cometem racismo, porque isso já existe. Então, sempre traga uma ideia nova ou reformulada, certo? No caso de vestibulares que não pedem proposta de intervenção, Unesp, etc., você simplesmente vai sintetizar a ideia central do seu texto. Ou seja, você vai resumir em um parágrafo final o que é que você quis dizer com toda a sua introdução e argumentação. Qual é a mensagem central do seu texto? É isso que você vai colocar no seu parágrafo de conclusão. A síntese de tudo aquilo que foi dito anteriormente, ou seja, o resumo daquilo que foi mencionado ao longo do seu texto. A estrutura textual ortodoxa, então, consiste nisso, certo? Ao longo das próximas aulas, eu vou trabalhar com vocês isso de forma isolada, introdução, desenvolvimento e conclusão. E se vocês tiverem mais algum pedido sobre alguma outra temática importante que vocês acham legal ser abordada no nosso canal, podem deixar aqui nos comentários, eu sempre procuro responder e sanar aí as dúvidas de vocês e anotar também as dicas para os próximos vídeos.
Então é isso, espero ter esclarecido, ajudado vocês nesse tema. Não percam os próximos vídeos. Deixe seu like pra gente levar o conhecimento, espalhar o conhecimento, principalmente em tempos pandêmicos, onde isso está tão difícil, e para que vocês possam também acompanhar os próximos vídeos. Então conto com vocês, se inscreve no canal, tchauzinho, até a próxima!